Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. De imediato já peço perdão se minha voz começar a falhar ou gatear, porque realmente tenho usado bastante minha voz nesses últimos dias. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Nós iremos dar essa sequência de sermões que temos pregado nesse importante livro. Então, livro de Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11. A nossa leitura será do verso 19 até o versículo de número 36. Permitindo Deus, nós iremos terminar o capítulo 11 esta noite. Então, Neemias, capítulo 11, do verso 19 a 36. E aquilo que eu sempre peço, falo novamente. Por favor, mantenham as Bíblias abertas para que a gente possa analisar os textos. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto bíblico: dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel, e estava a cargo de Zia e Gispa. Os superintendentes dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jecabziel, e suas aldeias, e em Jesuá, em Moladá, em Betpalet, em Hazar-Sual, em Berseba, e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona, e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão, e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá, e daí em diante em Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas haviam grupos tanto em Judá como em Benjamim. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos reunimos como a tua santa igreja, com o intuito de lhe prestar culto, lhe levantar as mãos, adorar, apresentar cânticos a ti, como prova e gratidão de tão grande salvação, perdão dos pecados, porque reconhecemos o Senhor como Deus sobre nossas vidas, cujo Cristo é o nosso único Salvador, não havendo outro além dele. Obrigado, Deus, por tuas verdades expostas a nós. Obrigado por tua santa palavra que tem resistido aos séculos, porque assim o Senhor determinou para que chegasse até nós e conseguíssemos compreender as verdades da tua lei. Fala aos nossos corações, nos ajuda a compreender, nos ensina a tua verdade. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Irmãos, eu já disse e repito, na semana passada, eu me lembro de ter dito aos irmãos que o capítulo 11 de Neemias, ele é um capítulo singular em toda a Bíblia. Nós não achamos em nenhuma outra parte das Escrituras um contexto como esse,
que nós temos no capítulo 11 de Neemias, onde o foco era o repovoamento de Jerusalém, mas a maneira como isso aconteceu. Os irmãos bem sabem que o livro de Neemias tem duas grandes divisões, duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, é a primeira parte do livro, onde nós temos uma reestruturação física. E nessa reestruturação física, compreende-se a reconstrução do templo que havia sido destruído. Aquele templo bonito de Salomão havia sido destruído e agora é reconhecido como o templo de Zorobabel. Temos a reconstrução dos muros, a recolocação das portas, todos os acessos e vias de Jerusalém precisaram também passar por uma reforma, reestruturar a economia. Então são questões de estruturas físicas. E isso aconteceu e muito bem feito. A partir do capítulo 8, e nós vamos aí até o final dessa forma, que é o capítulo 13, o último capítulo de Neemias, existe uma reestruturação, mas agora essa reestruturação é espiritual. No capítulo 8, todas as pessoas, todos os habitantes de Israel, e lembrando, Israel é nação, Jerusalém, capital, cidade. Amém? Nós vamos precisar entender muito bem isso. Então, todos os habitantes de Israel descem para a capital, Jerusalém, e ali pedem para que Esdras leia a palavra de Deus e apresente, e obviamente que Esdras começa a ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto, e todos foram tomados pelo Espírito Santo de Deus e foram reavivados. Choraram, pediram perdão de seus pecados, realinharam suas vidas com Deus, restauraram a sua espiritualidade. E por conta disso, depois desse momento com Deus, eles começaram uma grande festa, amando do próprio Deus, que é a festa da colheita. Mas também durante os dias de festa, que era uma festa muito longa de dias, todos os dias existia um momento em que a palavra de Deus ela era aberta e lida diante do povo, e com isso também veio esse grande avivamento, novamente, e eles começaram agora um momento de oração, onde todos percebiam que eram salvos, é verdade, eram salvos em Deus, todavia existiam aspectos individuais da vida de cada um que necessitava passar por uma renovação e reestruturação espiritual para com Deus. A ponto de o auge desse momento é, além da oração, uma oração estritamente teológica, apontando todos os pontos teológicos daqueles que eles criam, desde a história do seu povo, até mesmo a confissão dos pecados atuais deles. Agora eles se reúnem no capítulo 10 para que eles possam firmar uma aliança com Deus. Não é a mesma aliança que nós temos, a aliança do pacto, mas é aquela aliança feita de homem para Deus, dizendo como eles mudariam, e todos assinaram esse documento, dizendo, olha, nós somos testemunhas e fazemos parte dessa aliança. Até entrar o capítulo 11, do 10 para o 11. E no capítulo 11 significa que já estamos concluindo o livro de Neemias, mas não apenas a conclusão do livro, como a conclusão do projeto de Deus para a vida daquela geração, que era trazê-los de volta de Babilônia. Babilônia já não existia, era o Império Persa que tinha destruído Babilônia. O rei da Pérsia gostou, por causa de Deus, dos judeus, liberta o povo judeu, mediante profecias que isso já havia. Eles retornam, demoram para retornar. Então existe o projeto da reconstrução de toda a capital, da nação, mas principalmente da capital, e após a restauração da capital, existe a restauração espiritual, e agora esse projeto precisa ser concluído. E o foco de todo o projeto precisa ser funcional. Nós falamos muito disso na semana passada, creio que os irmãos se lembram disso. Mas ao ser funcional, especificamente esse projeto é colocando o povo em Jerusalém novamente, porque existe toda uma compreensão profética sobre Jerusalém, que o próprio Deus decidiu, é a cidade do grande Deus, é dali que viria o Messias. Então tem várias compreensões do qual o povo precisava habitar geograficamente na cidade de Jerusalém. E depois da aliança, algumas pessoas precisariam ir para lá, mas eles não foram. Eles não foram porque era muito difícil ir morar numa cidade que era extremamente nova em todas as coisas. Uma cidade que não teria recursos de cidades vizinhas. Tudo precisava ser implantado nela mesma. Os irmãos se lembram disso? Então, nós tiramos algumas informações que é importante para a nossa compreensão do sermão de hoje. Os irmãos vão se lembrar que no sermão passado nós pregamos do verso 1 até o verso 18. E tiramos algumas informações importantes. A primeira informação é que toda a liderança
mudou-se para Jerusalém, com o intuito: se a liderança fizer, significa que ela é um exemplo e encoraja os outros irmãos a fazerem. Uma segunda informação importante que tiramos ainda nessa perícope, do verso 1 a 18, é que os irmãos que foram morar lá não foram morar de forma orgânica. Não falo da liderança, mas os irmãos, os leigos, os judeus. Eles não foram de forma orgânica. E o texto bíblico diz que foi necessário que eles tirassem na sorte. Eu até brinquei aqui falando que tiraram no dado, no palitinho, no par ou ímpar. E a questão era: de cada 10 famílias judaicas, uma tinha que se mudar para Jerusalém. Então eles não foram de bom grado, mesmo firmando uma aliança. Um outro aspecto é que todos os obreiros desceram juntos, não somente a liderança civil. O texto é dito que os sacerdotes desceram também para Jerusalém, percebam no versículo 10. Então os sacerdotes, eles vão descendo, enumerados do verso 10 até o versículo 14, e os levitas foram dos versos 15 a 18, também desceram para Jerusalém, porque o templo precisava funcionar. O foco, o símbolo da religião é a fé, o templo funcionando, então eles precisavam descer para que o templo pudesse funcionar. Mas também tem um ponto importante aqui. A grande questão é que, quando Jerusalém foi invadida, ainda existia, não no momento em Jerusalém, mas ainda existia as 12 tribos. Mas dessas 12 tribos, 10 foram levadas para a Síria, no cativeiro assírio. E essas 10 tribos, eu falei isso na semana passada, por isso que eu estou sendo rápido aqui nesse resumo. Essas 10 tribos deixaram de existir. O juízo de Deus sobre a nação judaica foi que as 10 tribos deixaram de existir, sobrando apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Então agora, quem está voltando para toda a nação de Israel é somente 2 tribos das 12. E dessas 2 tribos, eles precisam repovoar Jerusalém. Então, isso evoca uma dificuldade ainda maior. Uma coisa é você repovoar uma cidade tendo 12 tribos, a completude da nação, que a nação era dividida em 12 tribos. Agora é repovoar com apenas 2, Judá e Benjamim. E isso, de fato, evocava algum esforço. É bem verdade que também no meio de toda essa multidão dessas 2 tribos, poucos irmãos, poucos chefes de família levantaram a mão voluntariamente, dizendo: nós iremos então, se for para glorificar o nome de Deus, nós temos que passar dificuldades no início dessa nova caminhada em Jerusalém, visto que não tem, trazendo isso aqui para os dias de hoje para fazer nível de comparação, é uma cidade tão nova que tem escola, não tem escola para os filhos ainda, tem farmácia, não tem farmácia, tem hospital, não tem hospital, já tem indústria para a gente trabalhar, não tem indústria também. Mas a gente vai viver isso para a glória de Deus, porque a gente fez uma aliança, e aqueles homens, com suas famílias, que desceram para Jerusalém, eles foram honrados pelos demais homens, todavia os que os honraram não desceram. Esta é a concepção e o contexto que nós temos diante de nós, para que nós possamos continuar. E lembrando-se então que os sacerdotes e os levitas, de acordo com o verso 10 e o versículo de número 15, eles desceram para Jerusalém também, obviamente, compulsoriamente, por determinação, não por vontade, porque nem aqueles que eram do ministério queriam trabalhar. Isso é um fato grandioso no texto bíblico. Amém? Dito isso, incorporado ao contexto, continua-se o texto. Os irmãos acho que perceberam que a divisão bíblica, na verdade, vai até o versículo 19, mas eu não preguei o versículo 19, porque existem algumas informações que não daria tempo de eu falar, e que elas se destoam bastante daquilo que foi falado até o versículo 18. Por isso eu preferi começar a exposição dessa noite a partir do versículo de número 19, ainda que ele esteja dentro da perícope anterior. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos, versículo 19, a gente vai continuar com o mesmo tema, o repovoamento de Israel. E o versículo 19 é dito assim em Neemias: dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 162.
e aqui já vamos começar a tirar lições preciosas que eu quero falar aos irmãos. A primeira delas, a segurança e o controle de acesso à cidade de Deus. A segurança e o controle de acesso à cidade de Deus. O versículo 19 nos revela que, além de todos esses nomes, pessoas citadas anteriormente, do verso 1 ao versículo 18, em que foram, tirando os voluntários, mas os que foram compulsoriamente enviados a Jerusalém, Neemias também vai chamar os porteiros. Os porteiros é chamado no texto, versículo 19, de os guardas da porta. E aqui nós já temos informações que são muito úteis a nós. De todas as pessoas que foram chamadas, de todos os ministérios, que é de linha de frente, imediatamente Neemias vai chamar agora os porteiros, que eram reconhecidos como os guardas da porta, focando na segurança e na acessibilidade que se existia para aquela cidade. Eram eles que controlavam o acesso, eram eles que olhavam já de uma segurança pública para aquele lugar. Não se esqueçam que o exército de Israel eram para batalhas, mas eles não estavam ali o tempo todo armados como exército, preparados para uma guerra, no dia a dia, no centro de Israel, no centro de Jerusalém. Agora, os porteiros eram aqueles que trabalhavam diariamente. E a responsabilidade desses porteiros era a incumbência de guardar e vigiar a cidade. Prestem atenção comigo. A incumbência desses porteiros eram guardar e vigiar a cidade. Dentro desse guardar e vigiar a cidade, existe uma questão cívico-militar, que talvez é o mais comum, é o que a gente espera, mas também existe uma questão de guardar e vigiar a cidade de nível e de natureza teológica, que se diferencia de outras guardas no mundo todo. Deixa eu explicar. A questão cívico-militar é porque esses porteiros, falando agora de forma civil, eram eles que eram os responsáveis por estarem trabalhando nos seus turnos, nas suas escalas, e a gente sabe que por mais que seja povo de Deus, tem homem e mulher envolvido no meio. E aonde tem ser humano, tem problema. E eles eram os responsáveis, na área civil, de olhar, fazer a ronda, proteger a cidade dos próprios judeus. Dos próprios judeus. Que judeus? Bom, vocês sabem que judeus não nascem com 40, 50 anos. E aonde tem criança, aonde tem adolescente, aonde tem jovem, tem bagunça. Então eles também ficavam olhando para os comportamentos de arruaça, brigas, discussões, bagunças. E isso era comum. Eram questões da área civil de uma nação, de uma capital. E eles precisavam então guardar e vigiar para proteger a área civil da capital. E existiam aqueles que eram os arruaceiros, às vezes nem por maldade. Quem nunca viu uma criança que não é por maldade, mas é por ser maroto mesmo? Passa numa casa, vê um interfone, aperta o interfone, sai correndo. Não é digno de cadeia. Não é digno de cadeia, algo assim. Mas atrapalha. Às vezes é arruaça. Brigas. Eu sei que não era o caso, mas imaginem, dentro dos... Já existiam esportes, obviamente que não os esportes como nós conhecemos hoje, mas trazendo para a nossa realidade, 2 times de crianças jogando futebol. Se um entrar meio forte no outro, né? Então, eles precisavam tomar cuidado com essas coisas que era possível acontecer. Mas agora entra também a área militar. Eles não eram soldados. Eles não iam para a frente da batalha. Mas, em caso de guerra, eles ficavam postos na porta principal da cidade de Jerusalém, e eram eles que iriam impedir o inimigo de entrar. Então, eles também ficavam observando como estava o ambiente externo, porque caso eles vissem algum inimigo se aproximar, algo estranho está se aproximando, que despertasse um senso bélico de guerra e proteção,
Se eles vissem primeiro do que os atalaias, eles poderiam denunciar, comunicar, mas eles não saíam do lugar. Eles eram a retaguarda. Os soldados iam na vanguarda, mas eles ficavam na retaguarda. Só vai passar da porta para dentro dos muros de Jerusalém se passar por nós. E aqui já não é mais civil, é militar. Mas também tem uma questão teológica. Eu disse isso aos irmãos. E às vezes questão teológica é um pouquinho mais difícil de lidar do que a área civil e militar. Porque depende da compreensão, da fé, do bom senso, da maturidade dos outros. Como porteiros, numa questão teológica, eles eram obrigados a olhar e a proibir, por exemplo, a entrada de vendedores em Jerusalém, comerciantes, homens de negócio, nos dias de sábado. Porque nas outras nações, o sábado é um dia comum de trabalho. Não tem problema nenhum com isso. Mas em Israel, o sábado é uma lei de descanso. Não pode. E Israel é muito nova. Todo mundo, de alguma forma, está querendo criar relações diplomáticas, alianças comerciais. E trabalhar no sábado não tem problema nenhum para as outras nações. Especificamente para os judeus, naquele período da história, tinha um grande problema. Existia uma lei clara, dizendo que no sábado não se trabalhará. 6 dias se trabalharão, mas no 7º dia se descansará. Então eles também tinham que impedir, de tal maneira que eles pudessem guardar e manter o mandamento e a pureza da doutrina judaica no meio de Jerusalém, no meio do povo de Deus. E isso então nos traz 2 aplicações importantíssimas para o nosso cristianismo, uma vez entendido isso. A primeira aplicação a gente pode tirar do exemplo da questão cívico-militar. A igreja, e eu falo agora a igreja como corpo de Cristo, precisa estar atentas como esses porteiros, para que nós não venhamos permitir que os inimigos de fora, os ímpios, os incrédulos, entrem no meio do corpo de Cristo e façam o que quiserem, como muitas das vezes as nações ímpias e pagãs entraram em Jerusalém e destruíram o povo de Deus. Nós não podemos aceitar que esses lobos vorazes entrem no meio do aprisco de Deus e façam simplesmente o que eles querem. Mudem toda a nossa rotina, a nossa doutrina, a nossa liturgia. Seja eles de um alto escalão político, seja de pessoas ímpias que passam na calçada. Nós devemos resistir, porque Israel só se deu bem quando eles começaram a resistir essas más influências. Um dos pontos negativos para nós como crentes é que nós vivemos um momento em que ser crente é sinônimo de ser bobo, bonachão. Pela misericórdia de Deus, fazer o quê? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? A gente vai se defender. Vocês nunca leram no Evangelho quando Jesus disse a Pedro: podem levar, antes de nós sairmos, levem as espadas. Para que é que Jesus estava mandando levar a espada? Para servir de espeto, de churrasco? Nós nunca iremos iniciar uma insurreição como crentes, nós nunca iremos cometer delitos, nós nunca iremos contra a lei, mas se vierem provocar o povo de Deus para destruir nossas liturgias, nossos dogmas, nossas doutrinas, nós devemos resistir. Nós devemos resistir. Há pessoas que simplesmente chegam na igreja querendo impor as suas ideias, e muitas vezes de forma contundente, e se a igreja não aceitar, faz um escândalo. Eu estou falando de corpo de Cristo. Vamos reduzir essa aplicação? Vamos para o individual? Deixa eu falar uma coisa a vocês, irmãos. Possivelmente, tenho 100% de certeza, basicamente,
que pelo menos a sua família ou os seus familiares sabem que vocês são crentes em Jesus. Quero acreditar que eles saibam. Que vocês são crentes em Jesus. Que vocês têm responsabilidade com o Deus em que vocês creem. Que vocês têm horários para servir a Deus. Ainda assim, muitas das vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas das vezes, esses familiares simplesmente desconsideram a sua vida com Deus e falam assim: vamos dar uma chegada lá na casa do fulano? Não, mas você sabe, ele é cristão. Domingo, ele vai para o culto. Não, é só a gente chegar lá que ele já muda na hora de opinião. Eles legislam sobre suas vidas, porque eles sabem que vocês abrem mão do compromisso cristão por qualquer coisa. Eles sabem que vocês são crentes. Eles sabem que vocês têm compromissos. E mesmo assim eles vão. Porque foram uma primeira vez, foram uma segunda vez, foram uma terceira vez, e nunca vocês falaram não para eles por causa de Cristo. Eu entendo que há situações de força maior. Eu estou falando de comportamento básico, comportamento repetitivo, comportamento padrão. Porque nós preferimos estar bem com eles do que servir corretamente o Senhor. Mas, pastor, se nós falarmos isso aos nossos parentes, eles vão ficar chateados. Irmãos, entre você ferir o Senhor e os seus parentes, firam os seus parentes. Eles precisam saber que eles não são a prioridade da vida de vocês. Cristo é. Eles precisam saber que eles nunca foram à cruz por causa de você, mas o seu Cristo foi. Eu tenho, e eu sei que vocês também têm, diferenças teológicas profundas, múltiplas, com os muçulmanos. Não tenha dúvida. Se você um dia contratar um muçulmano para trabalhar com você, na sua empresa, ou se um muçulmano for contratado para trabalhar do teu lado, ele não se importa com você. 5 vezes por dia, ele vai parar o que está fazendo, abrir o tapete dele em direção a Meca, na geografia que está, e ele vai orar. Ele não está nem aí para você, o que importa para ele é Alá. Vou te mandar embora, mande. Não vou negar Alá. E você sabe que os caras não negam. Se eles tiverem que entrar numa hipótese, jamais isso vai acontecer, jamais. Entrarem, roubarem um avião, colocarem bombas no seu peito e atacarem um avião em 2 torres americanas, por exemplo, jamais eles fariam isso, por amor ao Deus deles. Isso é devoção, porque é assim que eles fizeram. Não permita que os inimigos invadam a nossa Jerusalém, o corpo de Cristo, ou a nossa individualidade. Eles não têm esse direito. Segunda aplicação, a questão teológica. A igreja é a responsável por não permitir que o diabo acesse o meio da igreja e semeie a maldade, a desordem e a pecaminosidade no meio do povo de Deus. É a igreja que faz isso. Quando esses porteiros, os guardas da porta, eles impediam a entrada de vendedores e comerciantes nos dias de sábado em Jerusalém, eles estavam guardando a pureza da lei de Deus. Eles estavam guardando um mandamento de Deus, o 4º mandamento. Assim também precisamos guardar o Evangelho de Cristo em nosso meio. Não podemos abrir mão do Evangelho de Cristo. Não importa quem chegasse diante da porta de Jerusalém, num dia de sábado, os porteiros falavam: se vocês derem mais um passo, nós estamos avisando, mais um passo, nós iremos te atacar. Não mexam com a nossa teologia, é o que eles estavam dizendo.
Nós temos ordem da parte de Deus para que vocês não entrem e façam negócio no dia de hoje. Venham amanhã. Na igreja é apresentada uma coisa, não tem base bíblica, mas deve ser legal, deve trazer povo, pode colocar. Olha, eu acho que pode ser assim, ficaria legal. Pode fazer, não tem problema não. E quando você vê, aquela igreja virou um balaio de gato. Não tem doutrina, não tem conhecimento, não tem expectativa cristã nenhuma, não tem as marcas de Cristo. Porque foram sendo introduzidas tantas as coisas em meio ao Evangelho, que nem o Evangelho mais aparece. Compreensões errôneas de textos, sendo ensinados de todas as formas, sem respeito nenhum pelas Escrituras. Nós precisamos guardar o Evangelho no meio da igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho como igreja. Nós precisamos ensinar o Evangelho no meio da igreja. Nós precisamos ser repetitivos com o Evangelho no meio da igreja. Nós precisamos conversar sobre o Evangelho no meio da igreja. Tudo, o centro da igreja é o Evangelho de Cristo. Se nós não observarmos isso, o diabo, o nosso adversário, sem dúvida alguma entrará no meio da igreja, espalhando e semeando a sua maldade. E sim, há ditos crentes que congregam diariamente e são pessoas más, pessoas que odeiam umas às outras, que propagam a mentira, que propagam o ódio. São situações em que o diabo, ele semeia a desordem no meio da igreja. Uma igreja sem estrutura, com uma liderança mole, sem ensinos bíblicos, discutindo por tempo de púlpito. Eu já vi isso várias vezes. Não é o caso da nossa liturgia reformada, mas em muitas liturgias, principalmente pentecostais, em várias vertentes, não em todas. É uma discussão porque o louvor quer tanto tempo de púlpito, depois o coral quer tanto tempo de púlpito, depois o outro quer tanto tempo de testemunho, o outro quer isso, na hora da palavra, 15 minutos. Isso fala de desordem. Assim também como a pecaminosidade. Como pode haver líderes nos púlpitos casados 2, 3 vezes? Existir pecados no meio da comunidade, que todos sabem do pecado de alguém e nunca é tratado. E isso vira algo comum. Eu já ouvi algumas respostas, eu não estou brincando, eu já ouvi algumas respostas. Uma das respostas era, eu me lembro claramente, mas pastor, ninguém é perfeito. Gente, nós não estamos falando de perfeição. A gente está falando assim, você se arrependeu? Não, continua. Toca o barco, como que é? E continua no pecado? Continua. Não pode. Isso não existe. Mas pergunta quantas vezes aquelas igrejas pregaram legitimamente o Evangelho. Duas aplicações a respeito dos porteiros de Jerusalém. Uma aplicação cívico-militar e uma aplicação teológica. Em segundo lugar, versículo 20, diz, o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Em segundo lugar, uma visão moderada de Neemias. Isso aqui é importantíssimo. Uma visão moderada. O que o versículo 20 está dizendo? Que existiam judeus que moravam ainda no interior e não na capital. Mas não apenas judeus. O texto do versículo 20 está dizendo que existiam judeus com ministério, sacerdotes e levitas, diz o versículo 20. Eles ainda moravam lá. É verdade que Jerusalém precisava ser repovoado, para ontem.
para ontem. Precisavam de pessoas em Jerusalém. E Neemias está fazendo de tudo, administrando para que possa ser repovoado. Mas também não carece de ir todos. Porque já vai ser difícil para quem está indo morar em Jerusalém nesse momento da história. Fazer tudo do zero. Mas levar todos é fazer todos passarem fome. Olha que visão de moderação. O texto é claro em nos anunciar que Neemias está fazendo todo o movimento para levar pessoas a Jerusalém, mas ele entende também que não existe a necessidade de ir todos, de irem todos. Isso fala de ser uma pessoa que tem uma visão moderada dos assuntos. Aliás, em 1 Timóteo capítulo 1, fala que Deus nos deu um espírito de moderação, para que nós possamos lidar com isso. Irmãos, como crentes em Jesus Cristo, todos os cristãos precisam serem moderados em tudo que fazemos. Precisamos ser moderados em nossa liderança, precisamos ser moderados em nossos projetos, em nossos objetivos, em nossos sonhos, precisamos ser moderados em tudo aquilo que conquistamos. Precisamos dessa moderação. O ponto é que a moderação, ela é algo muitíssimo raro, porque a moderação é filha da maturidade, e nem todos são maduros, seja crentes ou não. É que a moderação, ela é exigida do cristão, mas quem dera se todos os seres humanos fossem maduros, fossem moderados. Os irmãos vão se lembrar, existe um ditado muito antigo, que é assim, às vezes as pessoas se expressam em algum momento e falam assim: olha, comigo é assim, ou é 8 ou é 80. Isso é moderação? Isso são extremos. Extremos são sempre perigosos. Não consegue ver as coisas em parte. Ou comigo é 8 ou 80, está falando, comigo é um extremo ou é outro. Vocês querem ver um exemplo de extremismo nas Escrituras, qual Jesus corrigiu? Pedro. Tem que ser o Pedro, né? Evangelho de João, capítulo 13. Jesus está dentro de uma casa com todos os apóstolos. Com todos, até o Judas. Eles estão discutindo um assunto bobo, para variar. Jesus não fala nada. Ele pega uma bacia, vai atrás da porta, pega uma toalha, enche de água a bacia, se ajoelha diante deles e diz: eu vou lavar seus pés. Ali já quebrou o assunto, né? Já quebrou a ideia deles. Até Jesus chegar na vez de Pedro. Pedro só observando o que ele estava fazendo no pé dos outros. Quando chegou no dele, Jesus pegou os pés de Pedro e disse que Pedro falou assim: Senhor, jamais o Senhor lavará os meus pés. Ao que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ao outro extremo: então lave a cabeça, todos os membros e o corpo todo. Aí Jesus repreende de novo, falando: não precisa, você não entendeu nada. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A água do Espírito é uma metáfora da pessoa bendita do Espírito Santo. A água da palavra, do Espírito limpa vocês, mas eu preciso lavar os seus pés, porque vocês ainda estão nesse mundo. E ainda que vocês estejam limpos e salvos, conforme vocês andam nesse mundo tenebroso, indo para o seu trabalho, para a escola, fazendo seus afazeres, a poeira do chão desse mundo, ao seu pé suado, das alparcas e das sandálias de Israel, aquele sol escaldante, vai incrustar os seus pés de poeira, e ele faz aquela metáfora, dizendo que o pecado ainda reside neles diariamente. Então eu preciso lavar o pé de vocês. Se o pé de vocês estiverem limpos, todo o corpo estará. Não seja 880. Seja moderado. Eu preciso realocar pessoas urgentes para Jerusalém, mas não pode ser todo mundo. Eu sei até onde. Esse projeto é para ontem, mas eu sei até onde eu posso apertar as pessoas. Eu sei até onde eu posso exigir. Eu sei qual é o meu sonho, eu sei como eu tenho que correr. É verdade, tem que correr mesmo. Mas eu sei o limite. É ser moderado.
para que nós não caiamos no erro do 880 e no erro de Pedro. Precisamos entender isso. Todos os cristãos precisam ser moderados. Isso é extremamente importante para a nossa fé e vai evitar que nós venhamos causar tristezas ao coração de Deus e, de alguma forma, traumas à nossa própria caminhada de vida. Quantas pessoas não podem falar, pode ser aqui mesmo, na nossa igreja, se eu conhecesse tal coisa há tantos anos, eu não teria feito isso, não teria escolhido isso, não teria agido de tal forma. Mas, e sempre a resposta é essa, eu era moleque, novão, criança, meninona, não tinha, porque é maturidade mesmo. E quando a gente não nasce com esse pacote. Isso vai se desenvolvendo. Maturidade se desenvolve, se adquire, não vem junto no pacote. Infelizmente, né? Seria tão bom, mas não vem no pacote. Continuando, em terceiro lugar, os servidores do templo. Em terceiro lugar, os servidores do templo. Versículo 21. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. É uma região ali de Jerusalém. O versículo de número 21 nos ensina que os servidores foram também transferidos para Jerusalém. Os servidores do templo são os responsáveis por serviços gerais. É isso que eles são. Os responsáveis por serviços gerais. Queridos, o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo, há muitos membros diferentes. Mas todos no corpo de Cristo têm dons ou ministérios. São coisas diferentes. Esses dons não falam de dons espirituais. Me refiro às habilidades e às capacidades que Deus distribuiu a cada um, onde todos têm facilidades para fazer algo. Já é nato. Ou então, Deus de fato encarrega indivíduos da igreja com ministérios. Mas todos têm, somos diferentes, mas todos têm dons e ministérios. É o Senhor que nos dá. É verdade que na igreja existem aqueles ministérios que são de linha de frente. Pastor, linha de frente. O tempo todo. Vêm seguidos de diáconos. Mas também existem outros ministérios que são muito visíveis. O ministério da música. A igreja toda vê esse ministério. O ministério do canto, todos veem. Mas tem aqueles que têm um ministério, uma facilidade de visitar, abraçar pessoas, que é o ministério da misericórdia apresentado em Romanos. E isso acontece. O ministério daqueles que acolhem, e vemos isso claramente na recepção. Mas existem ministérios que não são de linha de frente, mas eles são da linha de trás. Ministérios que ninguém vê eles atuando na comunidade. São os servidores do templo. Os servidores, eles eram responsáveis por toda a dependência estrutural do templo. E sabe quando eles trabalhavam? Quando ninguém estava vendo. No Novo Testamento não existe essa nomenclatura, servidores da igreja. Mas as igrejas separam grupos para isso. Cito dois. O grupo da manutenção predial e o grupo da limpeza. E todo o meu respeito a esses grupos. Todo o meu carinho a eles. Eles trabalham sem serem vistos. Trabalham sem receber os louros e as glórias. Se não for esses dois grupos na igreja atual, os cultos não podem acontecer. Eu posso ficar aqui com os irmãos, explicando versículo por versículo do Apocalipse aos irmãos, com a graça de Deus, por horas seguidas. Manda eu fazer uma manutenção elétrica. Acabou, Rodolfo. Manda eu instalar um ar na igreja. Não sei, não é minha praia. Mas quando vocês chegaram aqui, estava tudo funcionando, né? Estava tudo limpo. Porque eles trabalham no backstage do culto. Quando ninguém vê, quando ninguém percebe.
Quando eu chego aqui para pregar, meu púlpito está limpo. Não se limpou sozinho. Quando os irmãos do grupo de louvor chegam aqui para ensaiar, está tudo limpinho. Não foram eles. Quando as crianças sobem e conseguem desfrutar do maravilhoso ar-condicionado, não fui eu que instalei. Acreditem, não fui eu. Foi a manutenção. Quando eu vou atender alguém na sala pastoral e está aquele cheirinho gostoso, não fui eu que coloquei. Alguém foi lá e colocou. Da mesma forma como no Antigo Testamento, não haveria como existir os sacrifícios se não existissem os servidores do templo. Não teria como haver culto se não existisse o grupo de manutenção e de limpeza. Não teria como. Mas são pessoas que trabalham no backstage. Mas sem eles, não dá para fazer nada. Não dá. Aconteça alguma pane elétrica, cai a energia da mesa, dos microfones, eu não vou conseguir ajudar vocês, irmãos. Tem que ser eles. A limpeza das escalas são eles. Eu estou lá, estudando, orando, atendendo, e eles estão limpando. Para que quando nós chegarmos, o culto possa fluir da mesma forma como todo o momento dos sacrifícios fluíam no templo por causa deles. Precisamos dar honra a quem merece honra. Quarto lugar, o grupo de louvor. Estava esperando chegar essa hora. Versos 22 e 23. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Vou falar baseado nas Escrituras. Não é afronta a ninguém, mas precisa ser pregado. Do início. O momento de louvor, através dos cantos, sempre foi muito bem visto pelo nosso Deus. Percebam que eu falo o momento do louvor através dos cantos, porque o louvor a Deus não é necessariamente cantar. Louvor a Deus não é necessariamente tocar. Há outros meios de Deus ser louvado, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa meditação na palavra, com a nossa entrega a Ele. Uma das maneiras de louvarmos a Deus é através do canto. E evidentemente que quando eu falar então agora louvor, entendam sempre o canto, o momento do canto congregacional no meio do culto público, na nossa comunidade. Amém? Sempre o canto teve um lugar de proeminência. Sempre o canto foi muito bem visto por Deus. Todos os cantores do Antigo Testamento, eles eram levitas, isto é, da tribo de Levi. Isso não é ministério, isso só faz parte de uma tribo. Quem nasceu em Sorocaba, sorocabano. Não faz de você mais crente só porque você nasceu em Sorocaba. Por que eu falo isso? Porque os pentecostais têm mania de falar, os levitas... Para. Os levitas é só porque nasceram na tribo de Levi. Começamos por aí. Mas nem todos os levitas eram músicos e cantores. Eles também desempenhavam outras funções. Mas todos os cantores e músicos necessariamente precisavam vir da tribo de Levi. Quem ordenou isso? Deus. Pronto. Deus ordenou dessa forma. Os cantores e os músicos devem ser pessoas da tribo de Levi. Por isso eram levitas. Ok? Eles eram os responsáveis por levar todo o povo de Israel ao canto, à adoração, à música. Quais eram as músicas que eles cantavam nesse período do Antigo Testamento? Os Salmos. Sabe o livro de Salmos que tem na sua Bíblia? É o inário dos judeus. É o inário dos judeus. São 150 músicas, 150 salmos. E eram eles os responsáveis por levar esses salmos, juntamente com toda a comunidade de Israel, a adoração no culto.
Eram eles que presidiam sobre o louvor, sobre os cânticos, sobre a celebração. E algumas coisas eu quero dizer aqui a respeito do canto e depois do grupo de louvor. Sobre o canto, quem instituiu o canto no culto público foi Davi. Ele foi a primeira pessoa que instituiu o canto no culto público. Abram, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 16. 1 de Crônicas, capítulo 16, e nós vamos ler os versos 1 a 6. 1 Crônicas, capítulo 16, versos 1 a 6. Percebam o que eu estou falando e não confundam, por gentileza, alhos com bugalhos. Eu estou falando que Davi foi ele quem foi o primeiro rei e a primeira pessoa, amando de Deus, evidentemente, a instituir o louvor, o canto, a música. Não estamos falando de pessoas ainda. Ok? Foi ele. Olha só. Todos abriram? Vamos ler? Verso 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. O holocausto é oferta pelo pecado e outra oferta pacífica. 2. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Ou seja, a reunião de um monte de crentes, já no Antigo Testamento, tinha comida. Porque é isso, mas é isso. Onde tem crente tem comida, pode perceber. Davi já fazia isso. Parece que é estatutário. Continua. 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor. Os levitas é mais antigo do que os cantores e músicos, porque é uma questão tribal, não é ministério. Por isso que nós não podemos chamar no Novo Testamento os cantores e músicos de levitas. Os levitas já existiam. Os cantores e os músicos foram levantados dessa tribo, mas não necessariamente eles tinham sido já cantores e músicos. Entendem, irmãos? Então, ele está fazendo isso, olha lá. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e preste atenção como é o louvor. Características do louvor aqui. Eles vão ministrar diante da arca do Senhor e celebrar. Louvor é com alegria. O que eu vejo de gente parecendo que está num velório no momento do louvor, parece que o louvor sempre tem que ser pesado, o louvor sempre tem que ser triste, o louvor parece ser sempre com cara fechada, sempre não pode existir algo bonito, de belo, que chame a atenção, sempre tem que ser algo morto, com notas que você percebe que está caindo o clima da igreja. Porque existe isso. Não sei explicar, mas pergunta para o Vitor aí que ele sabe. As notas utilizadas que você vê que consegue fazer o emocional da pessoa ficar lá embaixo. Não, celebre. Celebração. Celebração. Olha um outro ponto. E louvar. Sabe o que é louvar? Adorar alguém. Isso é uma característica. Alegre com adoração. Senão isso Deus não aceita. Olha a seriedade. Vamos continuar? E exaltar é magnificar, mostrar o quanto é majestoso o nosso Deus, através deste momento, ao Senhor Deus de Israel. A saber, daí agora ele vai dar os nomes de quem ele designou para existir essa música. O Asaf, tão conhecido Asaf, um grande músico bíblico, né? O Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Espera aí, vamos lá, olha só. Primeiro, estrutura do grupo. Eu só estou mostrando como que é a estrutura. Tem um líder. Tem gente que fala assim, não, essas coisas não podem ter líder. Ninguém ali, tem sim, está aqui, Asaf era o líder. E ainda tinha o cara que era o segundo lugar, que é o Zacarias. Tem uma questão de crente ter problema com hierarquia, falando que isso é algo humano e mundano. Não, isso é bíblico, Deus instituiu. Os instrumentos usados para louvar a Deus,
está no texto. Alaúdes, que envolve também, às vezes, sopro, em alguns contextos. Harpas, que instrumento é harpa? É instrumento do que, irmãos? Cordas. E o Asaf, o chefinho, fazia ressoar os símbolos, batuque, bateria. Ai, bateria na igreja é pecado. Tá, então o próprio Deus errou quando falou, tem que ser assim o meu louvor. Está no texto. Não, mas veja bem, a bateria não é um instrumento para se louvar a Deus. Quem falou? Vozes da sua cabeça? Porque o Espírito Santo não foi. Foi o diabo. Porque o texto está falando de símbolos sonoros. Fez ressoar símbolos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa, pastor tem que ensinar a Bíblia. Se eu tiver que ensinar português para todo mundo, vai para a escola. Porque é difícil, às vezes, você discutir com pessoas que a questão não é teológica. Cognitivo. Porque é fácil acusar, só porque eu não acho que é espiritual. Não estou nem aí porque você acha. É o que a Bíblia fala. Está no texto. Então, o que ele estabelece? O cântico. 6. Os sacerdotes, Benaía e Jaaziel, estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. E aqui volta aos sopros também. Ele instituiu. Pastor, por curiosidade, a Bíblia fala quem foi o cântico, ok, então podia ser ali, naquele dia foi essas pessoas e tal, ok. Mas existe histórico de qual foi o primeiro grupo de louvor? Existe. Existe, está na Bíblia. Vamos para o capítulo 25 de Crônicas mesmo? Aqui eles vão ser ordenados ao ministério de música. Ordenados ao ministério de música. 1 Crônicas, capítulo 25. Abriram? Verso 1. Diz, Davi, o rei, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério. Agora é ministério. Agora não é só a pessoa que está lá cobrindo espaço para que aconteça. Agora é cargo. Separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Eu preciso falar isso aqui. O tempo é contra mim, mas eu preciso. Para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Problema de interpretação pentecostal. Profecia é só predizer o futuro. Assim diz o Senhor. Nunca foi isso nas Escrituras. Profecia é proclamar a verdade de Deus. Se é profetizar, é predizer o futuro, como é que profetiza com harpa, com alaúdes e com bateria, símbolos? Não se faz. Bom, tudo bem, pastor, então o que isso significa? Que eles estão proclamando a verdade de Deus através dos hinos, através daquilo que é cantado, porque profetizar tem a ideia de proclamar o Evangelho. Olha o problema que esses camaradas têm na hora que pegar textos assim. A pergunta é, quando que eles vão pregar texto assim? Isso é claro, foram separados. Continuando, versículo 1, o rol dos encarregados desse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos, Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimonte, Hananias, Hanani, Eliatar, Gidalte, Romanti, Ezer, Josebaca, Malote, Rotir e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei. Vidente, não, isso aqui não tem, é o sábio do rei, é uma pessoa sábia, nesse sentido. O sábio do rei, cujo poder de Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção respectiva de seus pais, seja o Asaf, seja
o Emã ou Jedutum. Todos eles estavam debaixo da direção de seus pais para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Pronto, esse é o primeiro grupo de louvor. Mandamento de Deus para o momento de louvor. A gente estava em 1 Coríntios 16, vamos para o 15? Volta lá para o 15. Eu estou explicando isso, primeiro, porque isso aqui é culto de doutrina e os irmãos precisam aprender. E segundo, porque eu sei que tem muita gente de denominações que se acham santarrão, que acha que a gente é liberal demais e não tem base bíblica naquilo que a gente faz. Então, olha lá. 1 Crônicas 15, versículo 16. Somente o versículo 16. Olha a ordem ao momento do louvor. Para nós, igreja. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. O que manda o tom da nossa expressão no momento do louvor? A levada da música. Existem músicas que a gente tem que celebrar com alegria. Existem músicas que são aquele momento mais de adoração. Você está mais retrospectivo ou introspectivo com você. E ali você adora, mas sempre com manifestações de alegria. Não, louvor a Deus onde já se viu. Não. Tem que ser assim, calmo, com aquela voz de morte gregoriano. Não. Com alegria. Você vai lá na Batista? Aquela igreja bate palma. Coisa do mundo, do diabo. Vamos para o Salmos 47? Olha lá. Abram lá, Salmos 47, momento do louvor. Salmos 47. Todos abriram? Salmos 47, claramente, versículo 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Negar isso é negar a Deus. Quando Deus enviou Moisés a falar com Faraó, para que Faraó libertasse os judeus do Egito para que fossem para o deserto, Moisés falou assim: Senhor, quando eu chegar lá, Faraó vai falar o seguinte: para que você quer que eu liberte? E Deus falou: simples, fala que eu quero esse povo para que eles me façam uma festa. A festa era o culto, alegre, música, cantoria, palmas, celebrações. Se a Bíblia diz isso, quem sou eu para querer limitar o que é louvor ou não? Como que eu tenho autoridade para fazer isso? Vou falar uma coisa que talvez vocês vão se surpreender agora. Estou sendo irônico. Já é culto. Como é que tem irmão que de uma forma padrão, comumente, só vem para o culto no momento em que o momento dos cânticos já está na metade. Chega na metade, chega no final. No momento do louvor, não expressa alegria, não bate palmas quando a música pede, não celebra, mas saem dos seus lugares e, no meio do louvor, vão ao toalete, vão beber água, conversam, ficam lá fora. Isso é desprezo contra o Deus. Vocês estão surrupiando a adoração a Deus. O momento dos cânticos é culto a Deus. Eu não defendo que os cânticos são mais importantes do que a pregação da palavra, mas uma coisa não exclui a outra. Ambos fazem parte do princípio regulador do culto que Deus instituiu na palavra. No momento do culto, do louvor, pessoas com boca fechada, não se alegram, não adoram, não levantam as mãos, não batem palmas.
E aí vocês falam que vocês servem a Deus, vocês nem cantam ao Deus de vocês, da maneira como Ele quer ser adorado. Pessoas que ficam brincando na hora do louvor, cantando piadinhas, dando risadas. Sério que vocês acham que vocês são crentes? Vão chegar só na hora da palavra. O que está acontecendo com a nossa geração? Que nada leva a sério, nada tem temor. Tudo é meme, tudo é brincadeira. Um dia vocês estarão diante do Cristo. E o que vocês apresentarão a Ele, quando lhe for perguntado sobre? Isso é extremamente sério. Os cantores foram para Jerusalém porque Deus queria eles lá, para que Deus fosse louvado juntamente com todo Israel. Todos. Voltando, por favor, em Neemias, eu vou acelerar um pouquinho. Versículo 24, uma lição importantíssima que o versículo 24 nos traz. Honestidade, a moral e o planejamento humano. Honestidade, a moral e o planejamento humano. Leiam comigo, por favor, somente o versículo de número 24. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Queridos, Petaías era judeu. Aliás, ele era da tribo de Judá, de acordo com o texto. Filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá. Da tribo de Judá. Judeu. Com pedigree. Ele era o homem de confiança do rei. Temos um problema. Israel, nesse momento, não tem rei. Tem só governadores. Zorobabel, Esdras, Neemias. Nenhum deles são rei. E nem irão ser. Ele está a serviço do rei da Pérsia. Ele está a serviço do rei da Pérsia. Porque existe um acordo, e esse acordo é maravilhoso. É maravilhoso, é um acordo de cavalheiros. O rei da Pérsia diz o seguinte: o seu Deus falou que era para eu libertar vocês, então vocês sumam daqui. Não vou entrar em briga com Deus de vocês. Tá, tudo bem, e daí? E não só vocês vão sumir daqui, como a gente vai dar também toda a peça, todo o material necessário para vocês reconstruírem. Sabemos que não tem nada lá, está tudo vazio, está tudo destruído. Nós vamos dar todos os materiais. Os irmãos se lembram disso do início do livro de Neemias? Ok. Nós somos hoje, o rei da Pérsia falando, nós somos hoje o império mais forte, nós destruímos Babilônia. Nós somos fortes. Nós não iremos fazer absolutamente nada contra vocês, porque foi o Deus de vocês que pediu. Vocês vão voltar para a cidade de vocês e vão reconstruir toda a cidade, vão reconstruir o templo, vai reconstruir os muros, vão colocar as portas, vocês vão celebrar o culto de vocês, vão dividir a economia de vocês, vocês vão fazer tudo isso. E eu não vou fazer absolutamente nada contra vocês, porque na força ali, a Pérsia não dava meia hora de briga com os judeus. Os judeus morreriam. Mas eu também não vou ficar feio na história. Porque enquanto eu vou fazer isso com vocês, todas as outras nações eu vou invadir, eu vou matar, eu vou subjugar. Ele não era bonzinho, não. Só não vou mexer com vocês, porque Deus falou porque não era para mexer com vocês. Isso aqui já é uma soberania divina maravilhosa. Mas eu também não quero ficar feio quando as pessoas de outras nações dizerem assim: por que o rei da Pérsia não mexe com os judeus? Eles são tão fortes assim, Tem medo dos judeus? Então, eu não mexo com vocês, mas para não ser humilhado, vocês pagam tributos a mim. Simples e elegante. E aí já ninguém pode falar nada.
Ninguém pode falar nada. Quem é que vai ser o responsável pelo fisco dos impostos? Petaías, um judeu, que ele tinha uma confiança tremenda, e todos entenderam. E Petaías terá poder para julgar o fisco, os impostos, e também situações entre homens e homens, é o que está escrito aqui, até os negócios de todo o povo ali, negócios civis entre homens e homens, que tem a ver lá com a Pérsia. De forma simples, era ele que calculava os impostos, recebia e repassava, e era ele que ficava de olho caso algum judeu sem senso quisesse trazer uma insurreição contra o império. Seria pelo amor de Deus, é morte, mas vai que tem um sempre que acha que dá, né? Mas eles nunca fizeram isso de fato. Os judeus estavam bem, está na minha nação, tudo reconstruído, Deus abençoando. Para que a gente vai querer briga? Está todo mundo morrendo e nós estamos bem. A gente está protegido por Deus. Não quero, eles nunca realmente fizeram nada com a Pérsia. Nada. Estavam tudo bem. Mas o rei é rei. Eu preciso que eu fique sabendo essas informações aí a cada tempo, se está tudo bem. Se está tudo bem. Mas o interessante é que ele não mandou uma pessoa da Pérsia. Olha a honestidade que Petaías precisa ter para ele não cobrar uma porcentagem a menos, para que Israel não pague todo o imposto. Ele tinha tudo para sonegar os impostos, falando para o rei, uma vez que o rei tem confiança. Não tinha sistema, irmãos. Tem que ser na confiança. Então ele simplesmente fala assim, olha, os 15% que você está pedindo, estou dando exemplo, nem sei se era isso, né? Mas os 15% que você está pedindo, é isso aqui, ó, esse valor. E não era 7%. Ele nunca fez isso. A honestidade, por causa da confiança de um rei ímpio sobre um crente em Deus. Ele colocou um judeu. Tem maior prova de confiança do que isso? Tem maior prova. Final da Copa do Mundo. Você vai colocar um juiz que vem de uma nação que está disputando a Copa? Quanto mais contributo. Quanto mais contributo, irmãos. E não apenas isso, eu confio em você. Se você me falar que está tudo bem em Israel e que ninguém está insurgindo contra mim, eu acredito, nunca vou preparar armas contra vocês, ou apontando para vocês. Olha isso o cara mente. Não, está tudo bem, no outro dia invasão. Eles iam morrer do mesmo jeito, mas ia ter problema. Alguns persas iriam morrer. Confiança na honestidade, na moral, nos valores. Isso é importantíssimo. Mas não foi só isso que o rei fez. Quando ele institui Petaías, ele também está ajudando Israel com planejamento humano. Aos irmãos que têm acompanhado todos os sermões de Neemias, é visível que Neemias era um líder excelente e extraordinário, certo? Mas tem uma coisa que Neemias nunca fez. Como líder, Neemias nunca mexeu com o setor financeiro. Nós não temos informação se ele era capaz ou não. Não podemos dizer isso. Mas uma coisa nós sabemos, ele não tinha tempo para isso. Não dá. Ele já fazia tudo. Não dá para. As questões financeiras são muito burocráticas. São cheias de leis, de cálculos. Pergunta para quem trabalha. Tem que ser chamado para trabalhar nessa área. Não dá. Terrível. Contábil, fiscal. É difícil acreditar que é do Senhor esse negócio aí. É terrível. Muda todos os dias a lei. Sai no diário oficial uma coisa nova. É terrível. Pergunta para os empresários, ficam loucos, como que administra isso? É difícil. O rei. Um rei ímpio. Fala assim, olha, eu confio em Neemias, mas ele não vai dar conta não. Eu sou rei, eu tenho experiência na área administrativa. Eu vou nomear Petaías, possivelmente Petaías trabalhou lá, em alguma área semelhante para ele ter nomeado Petaías como alguém capaz, possivelmente, não estou afirmando. Trabalhou no período da Pérsia com ele e aprendeu muita coisa sobre isso. E ele fala, Neemias, deixa a parte burocrática, contábil, fiscal, para Petaías, você não vai dar conta, você não vai saber. Ele está ajudando Israel.
numa coisa que Israel não tinha a mínima ideia de como agir, porque eles eram escravos até então. Não confunda, mas eu administro meu salário, dá para administrar uma cidade. Irmão, você não sabe o que você está falando. Fala isso com muito respeito. Não confunda alhos com bugalhos. Administrar seu salário, amém que você sabe administrar. Você não tem ideia de como é difícil administrar dinheiro dos outros. Dinheiro do Estado. Um monte de lei, você tem que entender um monte de coisa. Não é eu faço isso. Às vezes você vê lá umas reclamações na internet. Se eu fosse prefeito, faria isso. Faria nada. Você nem sabe como funciona o processo que faria, rapaz. Você nem sabe como que escreve uma minuta. Você está falando que você vai... Essas coisas me cansam um pouco. Está falando que vai administrar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O triste do texto. Sabe quem deu essa ideia de ter uma pessoa específica para a área fiscal de Israel e para as questões civis entre homens e homens? Discussão por terra, as questões civis mesmo. Um ímpio. Porque os crentes acham que tudo é só orar. Tem uma situação terrível na frente dele, ele fala assim, vamos orar? Pelo amor de Deus, orar é o básico. Orar é o exercício mais básico da fé cristã. Orar, você tem que orar mesmo. Tá, orou. E o que você vai fazer? Você já orou, ok. Sério que você está falando para mim orar? Sério? Eu oro. E o que você vai fazer? Qual é o seu plano de ação? Qual é o seu projeto? Tem uma palavra que me assusta até hoje, todas as multinacionais que eu trabalhei. Plano de melhoria contínua na área da qualidade. Você tinha que ter projetos e apresentar a cada 6 meses planos de melhoria contínua. Mas o crente, vamos orar. Sério que é só isso? Isso mostra como tu é preguiçoso. Desculpa a expressão, irmãos, mas eu preciso ser claro com vocês. Tem um monte de filhinho de papai arrebentando em cursinho, estudando 12 horas por dia para passar na federal, e tu está orando só? E o resto do tempo que você faz? Fica vendo vídeo de maquiagem no YouTube? Depois quer ficar bravo com Deus porque Deus não abençoou? Mas o Espírito Santo não capacita? Exato! Ele capacita a você guardar na mente o que você aprendeu, mas quem aprende é você. Não é Deus que senta lá na faculdade. Não é Deus que senta na frente do livro. É você. Vou falar uma coisa para vocês. Eu dou minha palavra no santo nome de Jesus. Nenhuma das santas pessoas da Trindade já sentou na frente de um teclado de computador para fazer alguma coisa. Nenhuma das santas pessoas da Trindade fez vestibular. Eles não precisam. Quem precisa fazer é você. Não confundam as coisas. Não confundam. Não é só orar, é planejar. Chega na CPFL, no dia do seu pagamento, e fala assim, eu vim aqui, tá, e vim realizar o pagamento. Deixa eu orar agora. Eles vão falar, então, isso não paga a conta. Para de serem crentes medíocres. O Senhor nos ensinou a orar, mas nos ensinou a ter planejamento na nossa vida. Já falou isso com relação a uma torre, já falou isso em relação a uma casa, já falou até onde a gente pode e deve construir uma casa. Salmos 115, versículo 16, é dito o seguinte, os céus é os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens, corre atrás. Corre atrás. O que a gente quer? Receber o milagre sem fazer nada. Isso é preguiça. O que eu quero? Subir no púlpito e testemunhar. Não estudei nada, joguei videogame o dia inteiro e passei em primeiro lugar. Não vai acontecer. Você tem falta de fé? Não, eu sou inteligente. Teve uma irmã aqui também, que fazia medicina, e ela queria ir para uma área nova da medicina, biogenética. Rapaz, eu vi essa irmãzinha envelhecer 10 anos em 1, estudando, mas conseguiu. Pergunta para ela, quanto tempo ela teve que estudar? Ela já não faz mais parte da nossa comunidade, que ela precisou ir para São Paulo para fazer essa especialização, e está lá, crente em Jesus, crente em Jesus. Tem que estudar, irmãos.
Eu estou falando, dando exemplos. Tem uma irmã maravilhosa nossa aqui na igreja. Coisa boa a gente pode falar, né? Sabe a irmã Kathleen, esposa do Marquinho? Tadinha, já é magrinha, né? Quase se matou de tanto estudar para conseguir uma certificação da área financeira, que pouquíssimas pessoas no Brasil têm na área de investimentos bancários. É a vida dela, ela ama isso aí. Se matou, ela vinha, quando ela conversava comigo, estou estudando, pastor, estou me matando, lendo, chegando a ficar, às vezes, 4, 5, 6 horas na frente dos livros estudando, fazendo simulação para ver que tipos de perguntas caem, tal, fez a prova, passou na primeira, estudou. Planejamento. O triste é que um ímpio falou isso, não foi um crente. Porque para o crente vamos pedir para Deus só. Não, estuda. Porque depois você vai chorar lá na frente. Ninguém dá glória, é impressionante. Para terminar, em último lugar, do 25 ao 36, todo projeto e toda recolocação, toda nova mudança, toda nova estrutura tem que ser com equilíbrio. Olha o que Neemias diz nos versos 25 a 36. Quantas aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibom e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias, em Jesuá e Moladá, em Betel Palede, em Hazar Saul, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeque e as suas aldeias, acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá, e daí em diante em Miquimás, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Artífices, e dos levitas haviam grupos tanto em Judá como em Benjamim. Toda mudança, conclusão, planejamento, precisa de equilíbrio. Aqui nós temos perigos de 2 extremos. Um foi consolidado, um extremo. O outro era uma hipótese. Primeiro extremo, consolidado. Ninguém quer ir para Jerusalém. Muito trabalhoso. Dá muito serviço, não vou abrir mão da minha vida por causa do Senhor, não. Isso aconteceu. Mas tem um outro extremo. Caso pudesse acontecer. Todos querem ir para Jerusalém. Todos querem ir para Jerusalém. Extremos são sempre perigosos. É verdade que havia necessidade de repovoar Jerusalém, mas não à custa de deixar a nação desprotegida. Todo o restante da nação. E esse é um equilíbrio maravilhoso de Neemias. Maravilhoso. O que Neemias fez? Vamos estruturar a base primeiro, Jerusalém. Estruturou, colocou as pessoas. Já sabe quem são? Sim. Está funcionando? Ok. E o restante distribui na nação. E ele que faz a distribuição. É dito no versículo 25, do 25 até o 30, o seguinte: quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá. E aí começa uma narrativa de todas as aldeias e todas as cidades interioranas, Hazar Sual, Berseba, Ziclag, onde ele foi colocando, vocês são Judá. Do versículo 31 até o final, 31, agora o pessoal de Benjamim. Vocês da tribo de Benjamim, levanta a mão. Ok, vocês vão para essas tribos aqui, ó. Tal lugar, daí começa, Anatote, Nobe, Ananias, Razor, Ramá. Sabe o que é isso? Equilíbrio. Estruturou a base? Sim, agora vai para os periféricos. Isso é estratégia. A base tem que estar fundamentada. Fundamentou? Agora a gente cuida de situações periféricas. Isso consegue nos mostrar o que é prioridade, o que é urgência e o que é emergência. Simples. O equilíbrio nos faz isso. Que nós possamos sempre também, além da moderação, ter equilíbrio para fazer as coisas.
A moderação é aquilo que nós fazemos para nós mesmos, mas o equilíbrio é pensando sempre no todo. Pensando sempre no todo. É verdade que eu tinha uma lição no versículo 36, mas hoje não dá para falar, quem sabe no próximo sermão. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, queridos. Que são lições imprescindíveis para a nossa aplicação e verdade do nosso dia a dia com o Senhor. Sempre olhem para os textos bíblicos e tirem lições importantes. A importância de olhar que o trabalho dos porteiros lá nos portões de Israel tem aplicações práticas no corpo da igreja ou na minha espiritualidade, em questões de estrutura litúrgica ou em questões de guardar o evangelho da igreja. De que sempre existem moderações, sabendo que não é todos que vão poder por um lado só. De que existe o tempo todo a necessidade de se haver os serviçais que trabalham no backstage, no fundo, sem holofotes, mas eles estão presentes o tempo todo. É que nós não conseguimos vê-los. Graças a Deus por essas pessoas. Pessoas honestas, com moral, pessoas que sabem planejar, como é Petaias, e sempre com uma estrutura de equilíbrio para que todos possam ter uma vida tranquila e sossegada e o reino de Deus caminhar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.